Bom, nós recebemos nesta sexta-feira Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, nos fazendo companhia. Jefferson, bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. Vai começar a nova safra, né? Bom dia, Carla. Prazer conversar contigo de volta, com toda a audiência. Vai começar, Carla. Vai começar daqui uma semana, né? Vamos lá, daqui a pouquinho tá batendo na porta no Mato Grosso, se tudo correr bem com o clima, etc. E as compras estão na reta final, Carla. Soja eu tenho mais ou menos comprado nesse momento por volta do Brasil 87, em algumas regiões ultrapassa 90% já. Então o mercado que está na sua fase final e nós temos todo um planejamento para a segunda safra. E Jefferson, como é que o restante desse mercado que precisa rodar vai acontecer na sua análise? Quais são os locais que te chamam mais atenção e, naturalmente, os produtos que vão dar um pouquinho mais de trabalho para os produtores que ainda precisam fazer essas aquisições? Maravilha, Carla. Hoje o Brasil, de uma forma geral, Cerrado brasileiro, tranquilo, a gente já numa reta final, como eu disse. Entretanto, eu tenho no Rio Grande do Sul, Carla, um mercado que ainda me traz muitas dúvidas. Segundo as análises que nós fazemos, o Rio Grande do Sul ainda teria por volta aí de 35% do mercado em aberto. Então você percebe que é um estado que, claro, planta mais tarde, porém tem um percentual comparado aos seus pares muito maior. Qual que é a grande desconfiança do setor, Carla? O tamanho da redução da adubação no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter redução, isso já está consumado. O Rio Grande do Sul é um estado que terá uma adubação menor em 2025, 26 para a temporada. E por que isso? Pela conjuntura que nós temos. Nós vemos discutindo desde o começo do ano a situação do Rio Grande do Sul, que é extremamente complicada. Portanto, o produtor gaúcho vai reduzir. A nossa dúvida é o tamanho dessa redução, Carla. Se nós vamos ter uma redução mais drástica ou mais moderada. Os próximos 30 dias serão essenciais para isso. O lado positivo, Carla, que aquela onda de alta que nós estávamos conversando semanalmente no primeiro semestre, tanto para o fósforo como também para o potássio vinha de alta, ela termina por aqui. Hoje, a tendência que eu estou observando no mercado de fertilizantes no Brasil é uma tendência que tende para quedas nas próximas semanas e para os próximos meses. Portanto, esse jogo ainda pode mudar para o produtor que compra mais tarde. Agora, vamos lá, né, Carla? Na grande maioria do Brasil, a janela já foi embora. Como é que você vai comprar fertilizante hoje para entregar na tua fazenda daqui uma semana? Se você tiver Exato. logística, maravilha. Agora, se você não tiver logística, como é que você vai fazer? E mesmo com logística, fica apertadíssimo para chegar, você fazer tudo o complexo esquema de interiorizar isso e depois fazer toda essa aplicação, fazer todo esse pré-plantio, né, Jefferson? Quem comprou, comprou, quem não comprou vai sofrer nesse momento indiscutivelmente. Para janelas mais apertadas, Carla, é difícil, né? O produtor que não Uhum, comprou ainda, eu vou comprar agora. Mato Grosso, como eu disse, no começo do mês de setembro está plantando. sim. Algumas regiões no norte do Brasil ainda tem janela, isso é fato, ainda poderiam comprar. Inclusive, eu pego a região do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, eu tenho percentuais abertos maiores. E por quê? Porque é uma região que planta mais tarde. Então, o produtor tem a possibilidade de tomar essa posição mais tardiamente. Entretanto, os outros produtores fica muito complicado, Carla, porque nós, como analistas que somos, você chegar e recomendar para o produtor segurar até o último dia é muito arriscado. É muito Exatamente. arriscado. Eu, particularmente, nunca prezei por essa filosofia, porque eu sei que as operações elas podem, sem dúvida nenhuma, trazer dor de cabeça para o produtor. E nesse caso, quando você está muito apertado, Carla, qualquer erro vai comprometer a tua janela de plantio. Então, nós não queremos isso. Nós queremos realmente que o produtor tenha boas produtividades. Nesse caso, a janela é fundamental. Jefferson, você citou também essa possibilidade de queda nos preços, certo? Certo, sem dúvida. Isso se vale por conta justamente de uma demanda mais contida, uma demanda menor nesse momento, que já passou esse pico mais intenso e, portanto, essa baixa nos preços poderia ser por isso? Exatamente, Carla. Na verdade, é uma combinação de oferta e demanda. É por isso que nós estamos vendo uma mudança. Eu caracterizo isso como uma virada de chave. Desde o início de agosto, nós estamos orientando os nossos parceiros aqui na Greenvest, os nossos associados,
que nós estamos vivendo uma virada de chave. E é que agora nós abrimos uma janela de discussão para quem não comprou ainda para milho e para 26, 27, Carla. Isso acontece por uma combinação de oferta e demanda. Eu sempre digo em todos os lugares que eu vou, um produto ele tem data para começar a subir e tem data para terminar. Não existe uma alta que dure para sempre, não existe uma queda que dure para sempre. E nós estamos nesse momento de virada de chave. O fosfatado subiu praticamente continuamente, no caso do MAP, de 23 até agora, e nós percebemos que ele começa a virar de tendência. É um fertilizante que ainda tem uma resistência, mas ele começa a recuar. O super simples teve uma queda expressiva nas últimas 4 semanas na importação. O cloreto de potássio começa a cair 5, 10 dólares por tonelada. Entretanto, Carla, quando eu faço o balanço de 2025, eu percebo que o MAP está 17% mais caro do que estava em janeiro. Se eu for pegar uma ureia, está na casa de 25% mais cara do que estava em janeiro. O cloreto, 18% mais caro. Então, quer dizer que eu estou vendo uma virada de chave, mas ainda eu estou com um balanço de preços mais elevados do que estavam no começo do ano. É isso que nós temos que levar em consideração ainda para o produtor que precisa comprar para a soja e para os planejamentos da segunda safra e do 26, 27. Jefferson, apesar desse balanço de preços mais altos nesse acumulado de 2025, nós temos com esse início de recuo, essa virada de chave que começa a acontecer, momentos importantes que já se apresentam, portanto, para a aquisição desses insumos para a segunda safra de 2026, é uma janela de oportunidade que começa a se abrir para o produtor? É uma janela de oportunidades. Nós estamos falando para o produtor, analise a possibilidade que você tem. Nós vimos algumas mudanças, Carla, em relação à adubação. Produtores que optaram por comprar o fósforo para o sistema, isso está acontecendo. Então, nós começamos a ver que algumas oportunidades voltam para a mesa. Sempre eu digo, sente, analise o seu quadro. Não é porque seu vizinho comprou que você vai ter que comprar agora. Se a oportunidade estiver interessante para você, tome sua posição. É isso que nós estamos observando. E, Carla, por uma lógica, se todo mundo comprar no mesmo momento, nós teremos problemas. É por isso que você precisa observar que o Brasil tem que andar de uma maneira dividida, né, em questão às compras. Você precisa dividir essas compras, você precisa decantá-las, porque se você concentrar essas compras em um determinado momento, você vai enfrentar problemas. Então, a nossa grande recomendação é que o produtor analise o cenário dele agora. Se ele tiver uma possibilidade de comprar um sulfato, que é um outro assunto extremamente importante esse ano no Brasil, nós temos um recorde absoluto de importação de sulfato de amônio, que está competitivo em relação ao milho. Se o produtor tiver essa possibilidade, eu encararia como uma chance de avançando nas suas aquisições. Eu ainda tenho para adquirir no Brasil, Carla, por volta de 55% das compras da segunda safra de milho. Mais da metade do mercado está aberto. Obviamente, regionalmente eu tenho avanços maiores, porém em outros estados eu estou no início das aquisições. Jefferson, esse percentual, como ele se comporta em relação aos últimos anos? Porque essa questão do sulfato de amônio é algo que você tem trazido nas suas últimas entrevistas, chamando a atenção do produtor, que ele faz uma composição ali na adubação, faz uma troca importante e ajuda nessa otimização dos custos de produção do produtor. Isso precisa estar no radar dele e ele entender de novo, né, que são essas chances de compras melhores, portanto, para a segunda safra de 2026. Como é que esse percentual do que já rodou se comporta em relação a anos anteriores? Excelente, Carla. Está parecido com o ano passado, né? Eu tive um avanço esse ano muito importante no Mato Grosso do Sul e no Paraná, cara. Incrivelmente, em alguns momentos eu vi o Paraná mais avançado do que o Mato Grosso. O Paraná esse ano avançou com as compras do MS também. O Mato Grosso é um estado que está atrasado em relação ao ano passado. A gente percebe isso. Porém, no Médio Norte do Mato Grosso, mais de 70% das compras já foram efetuadas. Significa que em algumas regiões, como o sul do MT, eu tenho percentuais maiores abertos para o produtor. E com essa substituição acontecendo toda semana, cara. Produtores que utilizavam ureia passando a utilizar o sulfato de amônio ou, claro, comprando um 20-020. Nós estamos vendo toda semana esse movimento. Antes de começar as conversas com os produtores que nós atendemos, eu sempre os pergunto,
Você pode substituir o sulfato pela ureia? Posso, então vamos fazer conta. Ah, eu não posso substituir. Então vamos pensar em alguma estratégia, porque a ureia, cara, como eu disse, ela está 25% mais cara do que estava em janeiro. O sulfato, ele é um produto que tem um acumulado de janeiro até agora de aproximadamente 12% de aumento. Então você consegue perceber que nessa balança eu estou vendo um sulfato mais competitivo, porém é um produto menos concentrado. Ele exige também um planejamento logístico maior do que a ureia. São essas coisas que nós temos que colocar, ainda mais quando você tem preços mais elevados. Você tem que buscar alternativas. Claro. Eu acredito que essa é a grande função quando nós estamos em um ano apertado. Nós temos que identificar o problema e buscar a solução. Está mais caro? Está mais caro. Qual a solução que nós temos? E nesse caso, fazemos as contas. O Jefferson, é interessante que o produtor, ele, apesar das... Ele tem essa necessidade quase que constante de otimizar esses custos. E para essa safra 25-26, naturalmente para a segunda safra de 26, ele vai encarar custos mais elevados, o que vai exigir, portanto, uma gestão mais sofisticada do fluxo de caixa e das atividades de campo. E você tem estado em várias partes do país. Eu queria entender como é que você tem recebido essas informações e que tipo de informações você tem recebido dos produtores diante dessas necessidades? De ajustar o fluxo de caixa, de olhar para o que vai fazer com a área. A gente vai ter um crescimento muito modesto na área de soja. Vejamos o que vai acontecer com a segunda safra de milho de 2026, mas as decisões da adubação, elas dizem muito sobre o que a safra pode entregar. Então, eu queria saber que relatos você tem colhido nessas suas, estando em diversas e diferentes partes do país, ouvindo dos produtores as suas decisões sobre adubação, diante de custos e diante dessa necessidade de também manter bons índices de produtividade para garantir competitividade. Carla, eu tenho escutado bastante a possibilidade de redução de fosfatado. Isso eu tenho escutado bastante de produtores rurais e de consultores. Consultores, aqueles que auxiliam o produtor no campo, né? Consultores agronômicos. Muitos deles me falando que optaram por reduzir ou recomendar uma redução na adubação. E nesse quesito, cara, eu os escuto muito, porque eu não tenho embasamento para dizer para um produtor se ele pode reduzir ou não. Quem tem esse embasamento é quem está do lado dele, conhece a estratégia que ele tem, conhece a análise de solo dele. Então, o consultor agronômico ele tem, obviamente, embasamento para tomar essa decisão de reduzir ou não. E o que eu tenho escutado é uma opção de reduzir a adubação de fósforo. Os impactos em produtividade são difíceis de dizer, cara. Eu não tenho hoje ferramentas para dizer se nós podemos ter impactos ou não. Entretanto, ano passado eu já vi produtor reduzindo e esse ano optou por reduzir de volta. São 2 safras consecutivas de redução com altas produtividades. Uma alta produtividade em soja e uma alta produtividade em milho. Presume-se que os níveis de extração dos nutrientes aumentaram também. Sim. Portanto, eu não tenho, como eu disse para você, embasamento para chegar e dizer que essa ação vai diminuir o potencial produtivo do Brasil. Não tem como eu ter essas ferramentas para te dizer. Mas o que eu escuto em todas as conversas que eu vou são produtores dizendo que irão reduzir o fósforo. Eu já não escuto isso com potássio, cara. São raras as vezes que eu escuto alguma coisa em relação à redução de potássio. Agora, fósforo é corriqueiro. Os produtores comentando que os preços estão elevados, as relações estão altas, e eles optam por uma redução. Não sou eu que estou dizendo, são os relatos deles, né? Jefferson, isso estrategicamente faz sentido para você? Ou é só por uma questão mercadológica, só por uma questão de preço que ele toma uma decisão como essa? É preço, Carla. É preço. Se nós tivéssemos condições melhores de preços e relações de troca, ele não tomaria essa decisão, provavelmente. Carla, em anos que você está eu não diria nem com a margem apertada, porque a margem da cultura, da soja, ela é uma margem que se recuperou. Do milho também, pelas produtividades. Agora, nós temos que separar coisas. Primeiramente, você tem a cultura e, segundo, você tem o sistema da fazenda do produtor. Eu terminei uma palestra esses dias que eu fiz e eu mostrei a lucratividade da soja. O produtor me chamou no canto e falou assim, eu concordo plenamente contigo. Entretanto, você esqueceu de uma coisa. Eu hoje, não tenho orgulho de dizer isso, segundo ele, eu tenho de 18 a 20 sacas por hectare de conta, Carla, que foram feitas.
Ou seja, além de todas que ele possui, ele tem de 18 a 20 por hectare para honrar os financiamentos que ele tem. A máquina que ele comprou, os gastos, etc. A área que ele tem que pagar. Sim. Carla, não é a cultura hoje, é o sistema. O endividamento aumentou muito nos últimos tempos. As taxas de juros hoje são elevadas. Então, quer dizer que quando você está com uma situação apertada, o produtor ele opta para fazer o que dá para fazer. Exato. O produtor falou para mim, não vou inventar moda em um ano como esse. Lógico. Eu não vou inventar moda. Eu estou numa situação apertada, como eu te disse. Além de eu ter todos esses custos que você falou, eu ainda tenho de 18 a 20 sacas por hectare de conta. Eu não posso querer fazer experimento nesse ano. O ano que eu podia fazer experimento já foi. Eu não vou fazer. Eu vou optar pelo arroz com feijão. E E é por isso que isso, está acontecendo. e por isso não dá para descartar esse momento que você tá, que eu acho que é a manchete da nossa conversa é essa, né, Jefferson? Os preços começaram a cair. Faça suas contas, aproveite e proteja-se principalmente para a segunda safra. Eu entrevistei um economista essa semana para falar dessa nova ordem mundial, essa desorganização geopolítica, e ele dizia: olhem para os fertilizantes e travem os preços dos fertilizantes, porque o que está acontecendo no mundo pode impactar diretamente esse mercado. Você compartilha dessa opinião, Jefferson? Eu vejo que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes isso gera na ponta um sentimento de que eu tenho que comprar amanhã, porque senão não vai ter, vai faltar, Verdade, etc. é. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de informação. Eu sempre falo isso. O Brasil ele é dependente do mercado internacional. Eu tenho plena convicção disso. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Agora, eu não posso dizer também que nós estamos no caos, que é para o produtor comprar, guardar na fazenda, que o preço pode explodir ou faltar. Eu acho que não é essa a conjuntura. O que a gente tem que entender são as oportunidades que nós temos. Tem oportunidade, eu vou aproveitar. Não tem, eu não vou. É o caso do cloreto, né, Carla? Eu faço o balanço toda semana do cloreto. Cloreto, quem comprou em outubro do ano passado versus quem está comprando agora, mesmo com uma queda no cloreto. O cloreto caiu nas últimas 4 semanas. Mesmo assim, eu tenho um benefício para o produtor de aproximadamente US$ 80 por tonelada. E ele comprou antecipado. É isso que a gente tem que pensar. Se você tem oportunidades, aproveite-as. Se você não tem, vamos esperar até onde dá. Só que essa decisão, cara, ela não pode ser vista uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, trimestre. Você tem que estar acompanhando. É isso que eu digo. Porque as tendências mudam rápido. E nós temos que também ter a capacidade de mudarmos rápido. Se você está vendo que a janela da soja se fechou praticamente, você já não tem uma demanda ativa hoje como você tinha em maio e abril. Ou seja, o primeiro fundamento se formou, a demanda enfraqueceu. A oferta no Brasil está grande, ou seja, você tem uma expectativa que o preço recue. Então, nós vamos ter que acompanhar até quando esse preço pode recuar para abrir uma oportunidade para você comprar para 26, 27. Eu acho que essa é a sacada. Eu acho que é brilhante a sua análise, que sorte o produtor tem de poder te ouvir e ter essa orientação para refinar ali sua gestão antes de começar a safra. Jefferson, para a gente fazer uma conclusão, a gente tem algumas referências importantes de relações de troca que você gostaria de destacar, principalmente para o milho segunda safra de 2026, que é onde estão também as oportunidades agora? Excelente, Carla. Vamos pegar um exemplo do sulfato de amônio. Eu vou dar a situação do Mato Grosso, porque é o local que eu mais tenho contato hoje. Os produtores com os quais eu converso relatam relações de troca entre o milho e o sulfato à vista, na casa de 41 sacas por tonelada, mais ou menos. Isso de um modo geral. Muito parecido com a média, Carla. Não foge da média. Agora, veja a ureia. A ureia eu tenho relações de troca hoje que provavelmente estarão na casa de 70 a 73 sacas por tonelada. O produtor mato-grossense ele está habituado a comprar essa ureia à vista na casa de 60 sacas por tonelada. São 10 sacas a mais. Um outro formulado, um 20-020. Se você pegar as relações de troca do 20-020 hoje no Mato Grosso, estão abaixo de 55 sacas por tonelada. Claro, dependendo da região. Também valores medianos. Por isso que eu digo, você tem hoje produtos, como é o caso da ureia, que está fora da média, e você tem produtos que ainda estão dentro de um padrão histórico. E eu vejo que o produtor brasileiro ele está olhando para o milho cada ano com uma visão mais otimista, cara, pelo que tem entregue. O milho em 2018 no Mato Grosso era um milho abaixo de R$ 20, cara.
Sim, Apesar de uma mega safra hoje, você percebe que esse milho se mantém acima de 40. E nós exatamente. temos uma grande oferta. E por que isso? Porque você tem demanda interna. E o produtor, olhando altas produtividades, ele percebe que investir vai dar retorno. É isso que nós estamos vendo. Eu converso com os colegas de semente também. E eles estão vendo uma procura maior por algumas variedades que entregam mais. Ou seja, se você está comprando uma variedade que tem um potencial produtivo maior, qual a lógica de você pisar no freio da adubação? Não tem muita lógica. Se você está Exatamente. comprando um produto caro para te entregar maiores produtividades, presume-se que você vai dar condição para esse produto. Não Claro. teria lógica você gastar muito em uma semente e adubar pouco. Não tem lógica. Então eu vejo que o milho é uma cultura que está entregando resultado. Isso para o produtor é importante até para ele olhar para essas relações de troca. Jefferson, olha, eu quero muito te agradecer pela companhia nessa sexta-feira. Acho que a gente conclui muito bem com a tua companhia, com a tua presença, para justamente trazer essas perspectivas. Como a gente falou, semana que vem começa tudo de novo, e aí a gente vai ver o produtor de novo tendo que fazer contas e tudo mais. Mas o mais importante é que ele esteja se planejando já para a segunda safra de 26, principalmente diante dessa tua análise, de que o milho está dando resultado. E de fato, os preços pararam pelo menos de cair no mercado brasileiro essa semana, o que também já é uma boa notícia, um copo meio cheio. Então, meu amigo, você sabe que aqui está em casa. Obrigada mais uma vez por atender a nossa audiência, por trazer informações tão valiosas para quem nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio. Estamos sempre juntos. Obrigada mais uma vez, Jefferson. Carla, eu que agradeço, muito obrigado, contem sempre comigo, é um prazer conversar contigo e com toda a audiência. O prazer é nosso. Obrigada. Um abraço e bom final de semana para você. Até mais, Jefferson. Igualmente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.